né? Espero que vocês gostem desse bate-papo. Realmente, meta-design, né, é sobre complexidade, então é um assunto um pouco complexo, mas eu espero explorar ele aqui com vocês, pelo menos uma parte introdutória, para a gente começar a ter mais noção, né, e poder abraçar essa complexidade do nosso dia a dia, tá? Aqui está meu LinkedIn, tá? Então, fiquem à vontade para me adicionar, para depois trocar uma ideia, né? Adoro bater papo sobre design, carreira, enfim, tá? Falando um pouco de mim, né? Hoje eu estou como Product Specialist na Localiza, tá? Tenho aproximadamente 15 anos aí de experiência em design, né? Então, desde a faculdade, desde o tempo de curso técnico, enfim. Como o Brian falou, né, eu sou cria do César, né? O César é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados aqui do Recife, então eu fiz pós-graduação, mestrado, cheguei a trabalhar também no César, né? E hoje em dia também atuo com algumas mentorias ali em design, né? Tanto da parte acadêmica, né? Quem quer construir um artigo científico, ou então um TCC ali de faculdade, como eu tenho o mestrado, né? Eu consigo apoiar também em algumas dissertações de mestrado, e mercado carreira, né? Então, muita gente me procura ali para saber dicas de entrevistas, dicas de portfólio, né? Então, ajuda o pessoal também nesse sentido, tá? Então, o objetivo da gente aqui hoje é apresentar conhecimentos introdutórios ali, né, da teoria e da prática do metadesign, né? Embora que o metadesign é algo muito abstrato, né, a gente consegue também ter algumas boas práticas, né, ferramentas ali, né, com o intuito de desmistificar essa complexidade do nosso dia a dia, né? Então, toda vez que a gente se depara com a complexidade, algumas pessoas ficam assustadas, né? E o intuito daqui hoje é desmistificar isso, né? Que a gente possa encarar a complexidade com naturalidade, tá? E aí, gente, eu queria começar, né, com esse videozinho aqui. Vocês ainda continuam vendo a minha tela, não é isso? Que é um experimento, né, de física, onde basicamente a gente tinha ali uma placa de metal, né, ligada ali a um amplificador, e uma pessoa joga ali, né, bem de forma aleatória, né, sal, tá? Pitadas de sal ali, né? E aí, de acordo com a vibração, né, desse amplificador, o sal ali nessa placa, ele vai fazendo desenhos, né, desenhos geométricos perfeitos, e isso é um fenômeno completamente natural, tá? E aqui é só para a gente entender uma coisa, né? Ou seja, dependendo ali da interação do som, né, o sal, né, numa superfície, ele vai reagir de alguma forma em que é imprevisível. A gente não sabe como é que esse sal vai reagir, mas que queira ou não, ele se organiza dentro de um sistema e cria ali, né, imagens perfeitas, né, geométricas perfeitas, tá? Então, eu vou parar aqui um segundinho, rapidinho, só para a gente entender, né, a gente pode ver aqui que a própria natureza, né, ela dá um jeito de se organizar, né? E aí, inclusive, é assim também com a gente, né? Então, isso acontece na nossa sociedade também, né? Quando as pessoas se juntam e formam grupos em prol de alguma coisa, né? Ou seja, seja em um protesto, uma manifestação, ou uma festa para celebrar algo, né? Então, ou seja, esse comportamento acontece na natureza e na sociedade. Consequentemente, né, a gente não vive sozinho, né? A gente vive ali com outros seres vivos, né? Então, a gente cria ali um ecossistema, né? Então, um sistema é um conjunto organizado de entidades que elas se organizam de alguma forma, né? Então, nosso ecossistema, né, a nossa natureza, ela é feita para isso, né? Ela é um sistema, né? A gente vive aqui, né, nesse mundo de UX, né, com sistemas, né, desenvolvimento de softwares, mas a gente esquece também que isso acontece na própria natureza, tá? Não é só no mundo digital, né? E aí a gente precisa entender muito bem o conceito de sistema, né? Sistema, então, ele representa um conjunto de elementos concretos ou abstratos, né? Que eles estão intelectualmente organizados, né? Organizados ali por uma forma lógica, né? Por um sentido lógico, tá? E aí, né, a gente precisa entender o conceito de entidade, né? E aqui não tem nada a ver com assuntos espirituais, né? Entidade aqui é uma representação de um conjunto de informações sobre determinado conceito do sistema. Então, uma entidade, ela pode ser ali um projeto, pode ser um processo, pode ser usuários, pessoas, stakeholders, enfim, tá? Então, a gente precisa entender uma entidade como uma peça de informação nesse grande sistema, né? Nesse grande conjunto de entidades ali que juntas vão formar um sistema, tá bom? E aí, então, a gente começa a entender que o sistema é uma tríade, né? Então, o sistema ele é formado por entidades e essas entidades se relacionam, né? Então,
sempre esse aspecto, né? Um sistema, ele vai ter ali entidades, e essas entidades vão criar relações umas com as outras, né? Elas vão afetar e ser afetadas, tá? Tá, beleza, Almir, mas isso aí tudo é uma viagem muito boa, mas o que é que tudo isso tem a ver com design, né? Aqui eu trago, né, esse slide aqui, né, esse conteúdo aqui do Richard Buchanan, né, que é um dos autores bem famosos aí, né, nos artigos científicos de design, que ele trata das ordens do design, né, então ele trata ali como a primeira ordem do design, a parte mais gráfica, né, do design gráfico, focada ali em informação, né, ou seja, como é que a gente apresenta informações de forma visual, para que o entendimento, né, a mensagem seja compreendida. Ele fala que a segunda ordem, né, está focada ali no design do produto, né, ou seja, focado em experiência, né, como é que o usuário usa teu produto. A terceira ordem, que é o design de serviço, focado em interação, então como é que os pontos de contato dentro de um serviço, eles se interagem, né, como é que o usuário interage com eles. E a quarta ordem, ele chama de design prospectivo, é o que a gente chama de design sistêmico também, né? Ou seja, focado nas relações. Então, como é que um ponto de contato, como é que as pessoas, né, como é que as entidades, né, já que a gente está falando aqui de sistemas, como é que essas entidades se relacionam umas com as outras, tá? Então, isso está dentro da quarta ordem do design, né? E aí, o professor Ricardo Martins, né, ele fez um exemplo muito interessante, né, de como é que esse design sistêmico atua em relação a outros campos do design, né? Ele pegou ali o exemplo do Airbnb, tá? Começou a traçar níveis de complexidade ali, né, de disciplinas do design, indo do concreto ao mais abstrato, tá? Então, por exemplo, né, quando a gente fala em UI design, a nossa preocupação está em torno ali de, por exemplo, se o texto tem contraste suficiente para ser lido, se as cores têm contraste, né, se estão visíveis, né, como é que está mais aquela parte visual, né? Quando a gente fala ali de UX design, já é uma outra camada, né? E por exemplo, uma das perguntas que a gente se faz é se as pessoas que vão usar esse aplicativo estão com conexão à internet lenta. Então, ou seja, a gente já começa a ampliar o escopo, né, essa visão, e já começa a entender ali, a procurar entender como é que as pessoas vão usar aquilo, como é que vai ser a experiência daquilo. Será que as pessoas vão estar no ônibus, vão estar no conforto de casa, enfim, né? Como é que vai ser esse fluxo? Quantas telas tem que ter? Se tem que ser mais fácil, se tem que ser realmente um pouco mais detalhado, enfim, né? Quando a gente começa a se deparar ali com design de serviços, então a gente começa a se preocupar, por exemplo, com quais são as dificuldades que os funcionários podem vir a ter quando forem subir as fotos do quarto no back-end da interface. Então já é uma outra camada dessa experiência, né? A gente começa a entender agora front stage e backstage daquele serviço, né? Como é que os pontos de contato eles vão ali se relacionar para dar certo aquele serviço, né? E, por fim, esse design sistêmico que a gente tem falado tanto, né? Então, por exemplo, a gente começa ali a entrar numa camada muito mais além, muito mais acima, que é, por exemplo, como é que a vizinhança vai reagir quando verem que tem pessoas estranhas chegando no apartamento alugado do Airbnb. Então, aqui pode ver que a gente não está focando mais no usuário, na pessoa que vai alugar o imóvel, né? A gente está começando a ver sobre a vizinhança, ou seja, as pessoas de fora, né? Então, é justamente sobre isso que o metadesign, o design sistêmico, enfim, vem atuando, né? É sobre esse ir além, tá? Ir além do próprio projeto, ir além do próprio design, né? E aí, mais uma vez, quanto mais periférico, mais abstrato a camada é, tá? E isso também aumenta o número de stakeholders, né? Então, os stakeholders vão aumentando à medida que a gente sai do centro para a periferia, tá? E aí, gente, assim, né, beleza, mas então como é que a gente pode trabalhar esse design sistêmico centrado no contexto das relações, né, dessa quarta ordem do design, né? É justamente o que a gente chama de meta-design, né? E aí, para a gente entender essa questão do meta-design, a gente, vamos separar, né? Entender primeiro o que significa esse prefixo meta, né? Não meta como objetivo, né? Mas o prefixo meta e o design em si, né? Então, o prefixo meta, ele pode ter três significados, né? Pode ser a questão ali de uma mudança ou uma transformação, como é o caso das palavras metabolismo ou metamorfose, né? Acontece uma mudança ali, tá? Uma mudança de estado. Pode ser também uma reflexão sobre si mesmo, né? Então, é o caso de metalinguagem ou meta-aprendizado. Por exemplo, metalinguagem é você usar a linguagem para falar da própria linguagem, né? O meta-aprendizado também, né? É o que você aprendeu de um determinado aprendizado, né? Então, é falar sobre si mesmo, né? Ou ir além, transcender, né? Como é o caso de metafísica ou metaverso, né? Metafísica é você ir além da física, fenômenos além da física, e metaverso é você explorar coisas além do universo, né?
E design, como a gente sabe, né, todo mundo aqui é designer, design significa projeto, né, é o ato de projetar, né, então meta design é justamente sobre isso, né, é sobre a mudança ou a transformação daquele projeto, né, é a reflexão sobre si daquele projeto, né, como a gente diz, é o projeto do projeto, né, é o ato do processo projetual, né, como é que a gente está projetando, é essa reflexão, e é ir além também, né? Transcender, é você pensar em coisas, né? Em aspectos ali além do próprio projeto, tá? Então, o meta design, ele une tudo isso, né? Tudo isso é o conceito de meta design, tá? E aqui só deixando claro, né? Essa autora aqui, né? A Elisa Giacardi, ela é uma das autoras fundamentais ali, né? De início do meta design, né? E ela conceitua o meta design como ela relaciona isso com o próprio processo projetual, né? O ato de projetar, sendo uma resposta ali às mudanças e transformações que acontecem no mundo contemporâneo, né? E, ou seja, trata-se de repensar os limites, escopos e pressupostos metodológicos adotados de modo a estender os domínios em que o próprio design atua, tá? Então, é uma reflexão sobre o próprio design, né? Diante ali das mudanças e transformações do mundo contemporâneo, tá? É o ato de pensar esse próprio processo projetual, né? E assim, por que é importante a gente conhecer e praticar o meta-design, né? Vocês com certeza já ouviram, né, essa expressão que a gente vive no mundo VUCA, né, ou seja, cheio de volatilidade ali, ou seja, muita coisa muda muito rápido ao mesmo tempo, né, e isso gera incertezas, né, então, assim, o que a gente tem certeza hoje, amanhã já não é mais certo, né, pode ser incerto. Isso gera uma complexidade muito grande, né, como é que a gente vai administrar essa mudança toda, né, e as consequências que essas mudanças geram, né. Isso torna também a realidade muito ambígua, né? Justamente isso. O que é certo hoje pode não ser amanhã e vice-versa, enfim. Então, como é que a gente lida com esse mundo muito VUCA, né? Muito volátil? E aí tem esse professor, né? O professor Mark Taylor. Ele fala que a velocidade das mudanças é a maior capacidade, é maior que a capacidade de compreendê-las, né? As coisas estão mudando muito rápido. Dessa forma, os tempos modernos são regidos pela complexidade crescente e entender seus princípios é melhor, para melhor navegar em seus meandros, é a ideia mais produtiva. Então, ou seja, né, ele disse que não é muito produtivo a gente tentar compreender essa complexidade o tempo todo. É muita coisa para absorver, é talvez humanamente impossível. Então, o que a gente precisa entender é estudar a complexidade como uma ciência mesmo, sabe? Então, entender essa complexidade, como é que funciona ela, né? Se ela é um sistema organizado, então, como é que funciona essa complexidade, né? Para a gente poder lidar melhor com ela, tá? Ser mais produtivo, né? E aqui eu trouxe, basicamente, uma linha do tempo, né? De onde vem o estudo do meta-design, né? A gente pensa que é uma coisa recente, né? Realmente, como pouca gente fala sobre isso, mas eu queria destacar que isso é uma coisa muito antiga, né? Então, desde os anos 60 ali, com Andres Van Nock, ele já fala do meta-design sobre como uma disciplina de projeto na escola de e influências da Bauhaus. Então, a gente pode ver, ó, que desde a época onde surgiu o design, também já surgiu essa história de meta-design, né? Porque o tempo todo a gente já estava ali pensando no próprio processo projetual, né? A gente vê que década após década, ou até mesmo ano após ano, o design ele vem mudando, ele nunca é uma coisa muito estável, né? Ele é muito volátil. Então, desde aquela época, a gente já pensava no próprio processo de design, ou seja, no meta-design, né? E aí, o Gene Youngblood, ele já fala ali nos anos 80, né, em 86, ele já adotava o meta-design como tendências, né, para uma reconstrução no contexto da comunicação e da arte, né? Então, o design agora, o meta-design, ele começou a permear outras áreas similares ao design, como a comunicação e a arte também, tá? E aí, nos anos 90, né, 4 anos depois, o Paul Virilio, ele já adotava o meta-design como uma crítica sociocultural, ou seja, para ele era um projeto do cotidiano, realizado pela própria sociedade. Então, assim, dia após dia, né, a sociedade realizava novos hábitos, novos projetos, inovava de alguma forma. Para ele, isso já era meta-design. E aí é que a gente já começa a aproximar o meta-design da visão atual, né? Então, já é por aí, já é por esse caminho, né? E aí, mais uma vez, a Elisa, né, em 2013 ali, ela começou a tratar um meta-design que permeia não só a arte, mas o design, a arquitetura e a tecnologia também, né? Então, a gente já começa a ver o meta-design já em outras disciplinas mais próximas da nossa realidade, tá?
E aí, finalmente, né, a partir de 2010 ali, o Caio Vassão, né, é expoente na área hoje em dia, né, brasileiro, muito conhecido no meta design, né, e a tese de doutorado dele, inclusive, foi sobre meta design. Ele fala que o meta design é uma ferramenta para uma pragmática ecológica, né, então, ou seja, essa parte de ecologia, né, nada mais é do que o estudo dos fenômenos, das relações entre os seres e o meio ambiente. Então, é justamente sobre isso, é uma ferramenta para uma prática, né, dessas relações, de relações entre entidades em um ambiente ali, né, em um conjunto determinado de circunstâncias, tá? E assim, né, só uma brincadeira aqui, sabendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né, qual é, então, essa diferença entre design e meta-design, né? Acho que é importante a gente esclarecer isso. Então, eu recorri a Naomi Gornick, que ela fala que design, né, é algo mais concreto, né? Ou seja, o design tradicional, como projeto, ela vai concentrar ali no indivíduo, né? A gente fala muito sobre design centrado no usuário, né? Enfim. Então, a tarefa central do design é a definição do contexto, em um sentido multidisciplinar que deve ser trabalhado por toda a equipe graças à complexidade dos projetos modernos. Então, é basicamente, realmente, ali o projeto, né? É uma coisa concreta, né? O resultado daquilo, né? Já o meta-design é algo muito abstrato, né? Então, meta-design a gente pode entender como uma ferramenta para a promoção, né? Para o fomento aí de um novo modelo educacional, a partir de um olhar holístico. Então, ou seja, a gente ter em mente que a gente precisa observar as coisas de uma forma holística, de uma forma ampla, né? Com o objetivo ali de sustentar o surgimento, a evolução e a adaptação, baseando os sistemas na mútua afetar e ser afetado. É ter isso em mente, né? Que o que a gente projeta acaba afetando as pessoas, né? E o comportamento delas vão, inclusive, nos afetar de alguma forma também, vai afetar o nosso produto de alguma forma, né? E ela disse também que os processos e estruturas do metadesign devem ser tratados como algo fluido, líquido, não prescritivo, ou seja, não tem receita de bolo, né? E relacionado com a prática mais reflexiva e colaborativa do design. Então é isso, o meta-design é sobre você refletir sobre como você está fazendo aquele design, né? Como a equipe está colaborando, tá? Então é isso, o design é algo mais concreto e o meta-design é tipo um mindset, é um modelo mental, né? Como é que a gente produz, como é que a gente projeta, né, as nossas soluções, tá? Né, que o design, isso pode criar ondas, né? Nosso produto, nossa solução pode criar ondas, né? Então, essa onda do design, a gente sempre aprende, né, que o design, já diz o nome, né? Design centrado no usuário, né? Então, a gente pensa de fora para dentro, ou seja, a gente reúne ali contextos, problemas, necessidades, referências, e junta, né, centralizando ali isso no usuário, junta numa solução centralizada para ele, né? O meta-design, ele faz um movimento completamente oposto. Ele pega ali a nossa solução e começa a pensar no movimento de dentro para fora. Então, ou seja, como é que a nossa solução está interferindo e está afetando a sociedade, está afetando outras pessoas além do nosso usuário, né? Está afetando, inclusive, o meio ambiente. Então, ele faz esse movimento inverso ao design, tá? E aí, né, o Wesley Manzini, que ele é autor daquele livro Design, quando todo mundo faz design, né, um livro muito massa, ele diz que a principal consequência do design é criar mudança, né? Por isso ele só adquire força ali quando está a serviço da sociedade e da humanidade. Por isso a importância do meta-design, a gente pensar no todo, né? A gente pensar na nossa solução para além do nosso usuário, né? Como é que essa solução está afetando outras pessoas e o próprio meio ambiente, tá? E aí aqui, como eu disse, né? O meta-design, então, ele é uma junção do pensamento sistêmico com design thinking, né? Então, pensamento sistêmico ali é um pensamento mais holístico, né? Que tem como foco mapear relações e interdependências, né? E ele fomenta a inclusão por meio das circunstâncias. Então, o processo dele basicamente é mapear, visualizar, intervir, né, no que for necessário, analisar as emergências, ou seja, analisar as consequências, o que é que surge dali, né? E iterar, né, até que a gente chegue no resultado onde a gente quer, onde a gente precisa. Já o design thinking é um pensamento muito criativo, né, voltado para a criatividade, onde o foco é resolver problemas, né, e fomenta ali a inovação por meio da colaboração, né. Então, basicamente, o processo básico de um design thinking é pesquisa, gerar ideias, a gente testa essa ideia e itera ali, né. Então, o meta-design é uma abordagem que ela junta, né, esses dois tipos de pensamento, né. É um mindset, né, como uma buzzword aí que a gente gosta de falar muito, né, um modelo mental que junta muito, né, bebe muito das fontes desses dois tipos de pensamento, tá? O pensamento sistêmico e o próprio design thinking, né?
E aí, só para a gente entender, né, onde é que o meta-design se enquadra nesse nosso universo de UX e tudo mais, né? Então, a gente tem ali o design thinking, né, o design de serviços e o pensamento sistêmico, né? Todos eles atrelados ali ao UX, né? E o UX é sobre a experiência como um todo, né? Não é só uma tela, é sobre a experiência de uso como um todo, seja de um produto, um serviço, enfim, né? A gente tem o design sistêmico, que a gente vai começar a analisar ali as relações, né, entre uma entidade e outra dentro desses três sistemas, digamos assim, né? O meta-design, ele está para além disso, né? Ele engloba tudo isso, né? Então, ele pensa ali muito além desse próprio design sistêmico que a gente aborda, né? Tá, mas assim, então, o que é que nós, designers, né, devemos fazer a partir disso, né? Eu trago também esse conceito aqui da Daniela, né? Ela é uma das autoras também de artigos científicos, né? Do meta-design. E ela diz que o design ela não pode isolar o problema, né? É preciso reconhecer e visualizar a interdependência dentro da complexidade e promover processos de inovação colaborativos e interdisciplinares, né? Então, assim, isso é justamente o que o design thinking aplica, né? A gente entende o problema como um todo, mas a gente não resolve o problema como um todo, né? Afinal de contas, não tem como administrar a complexidade como um todo. Então, a gente isola aquele problema, a gente foca naquele problema, né? E aí a gente precisa ter também muito claro esse conceito de complexidade, né? Complexidade nada mais é do que um conjunto, né, tomado como um todo, né, chamado ali como um todo, né, sistêmico e organizado, né, fechado ali, cujos componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou de subordinação, né, de apreensão muitas vezes difícil pelo intelecto que geralmente apresentam diversos aspectos. É justamente aquela ideia de não precisa, não adianta a gente tentar dominar a complexidade, né? Ela vai estar aí e vai ser muito difícil para o nosso intelecto, né? Então a gente precisa lidar com ela, não dominá-la, tá? E aí, para isso, a gente precisa entender os diferentes tipos de cenários que a gente pode encontrar, né? A gente muitas vezes confunde, inclusive, o que é complexo e o que é complicado, né? Então, eu trouxe aqui uma explicação, né, para a gente esclarecer o que é cada coisa, tá? O que é complexo, né, é um cenário ali imprevisível, não tem como saber o que vem a partir dali, né? De domínio, muitas vezes, de possibilidades, ou seja, a gente sabe que tem várias possibilidades que podem surgir a partir dali, mas a gente nunca sabe o que vai vir, né? As práticas são emergentes, né? Então, assim, surge a todo momento ali, e as restrições são habilitadoras, ou seja, elas é que vão dar um norte para a gente, né? Fazer o que precisa ser feito, né? Então, basicamente, um processo de um cenário complexo a gente precisa sondar, né? Ou seja, ver o que está acontecendo, né? Sentir, né? Muito mais da intuição, do campo da intuição, e responder, né? Ou seja, intervir daquilo, né? E aí eu coloquei até um íconezinho aqui do sapo, né, da rã, para a gente entender uma coisa. Imagina uma rã, né, perto de você. Você sabe que ela vai pular em algum momento, mas você não sabe para onde, né? Então, assim, imagina isso como uma analogia para um cenário complexo, né? A coisa ali está imprevisível, você sabe que vai acontecer, mas não sabe para onde vai, né? Então, esse é um tipo de cenário complexo. Já o complicado é um pouco diferente, né? O cenário ele é conhecível, né? Não significa que ele é conhecido, mas ele é conhecível, ou seja, se você estudar bem aquilo, né, se aprofundar naquilo, você consegue dominar, né? O domínio é justamente daquilo que é provável, né? E domínio de especialistas. Então, assim, se você estudar a fundo, né, se aprofundar naquilo, você consegue se tornar um especialista naquilo e dominar aquilo, né? Aquele cenário que é complicado. Quanto às práticas, elas já são boas práticas, né? Já tem estudos sobre aquilo, né? Então a gente já consegue ali dizer, né, algumas práticas, e as instituições são governantes, né? Então elas que vão ditar ali, né, o que a gente pode ou não fazer a partir daquilo, né? Então a gente sente o que precisa ser feito, né? Então, assim, visualiza ali o que precisa ser feito. Já é um cenário mais analítico, né? Então, o complexo é algo mais intuitivo, o complicado é algo mais analítico, e a gente ali consegue responder aquilo, né? Então, imagina ali, por exemplo, o dashboard ou um painel de controle de um avião, né? Aqui eu não sei se alguém tem algum hobby, né, de aviação, mas é algo para um desconhecido, né, para alguém leigo como eu, por exemplo, é algo totalmente complicado. Eu não sei mexer naquilo, é muito botão, muita informação, né? Mas é isso, se uma pessoa for, e assim, se eu for tentar compreender aquilo sem um conhecimento prévio, provavelmente eu não vou sair do lugar, né?
Então, um cenário complicado é isso, é algo que precisa de muito aprofundamento, de muito estudo, né? Mas é algo provável, né, de conhecer, algo conhecível, como a gente diz, tá? E aqui também a gente trata cenários caóticos e simples, né? Por exemplo, o cenário caótico é um cenário que é urgente, né? Ou seja, você tem uma ação, tem que ter uma ação ali imediata. O domínio é do inconcebível, né? As práticas são novas, então, assim, a todo momento tem uma prática nova, porque é você justamente fazendo e testando, né? Testes e iterações muito rápidas, né? E não tem nenhuma restrição, é o famoso vale tudo, né? Aqui a gente age, sente e responde, né? Então, ou seja, a gente primeiro age para depois sentir, e aí, como é que foi, como é que reagiu aquilo, né? Então, o cenário aqui, imagina uma casa pegando fogo. Nossa, é um contexto muito urgente, sabe? A gente precisa fazer de tudo ao mesmo tempo para ver se a gente consegue sanar o fogo, né? Então, imagina que esse é um cenário muito caótico, tá? Em relação, em oposição, né, ao cenário simples, né? Por exemplo, há um cenário muito conhecido, domínio do real, né? Já existem ali melhores práticas, né? E as restrições são bem rígidas, né? Já estão muito bem estabelecidas. Onde a gente sente, né? Visualiza o que precisa ser feito, categoriza, né? Porque já existe ali uma ampla variedade de consensos, né? A respeito daquilo, e a gente responde. Então, por exemplo, andar de bicicleta. É algo muito simples, basta você somente ter ali alguns movimentos simples, né? Algumas informações simples e você já sai pedalando ali. Então, assim, para a gente entender, né, que existem esses cenários aqui convivendo a todo momento, né, no nosso trabalho, mas para a gente tentar entender onde estamos encaixados no período de tempo, tá? Tem também, embora que o meta-design ele é uma prática muito reflexiva, a gente também pode encontrar ferramentas, né, que se agregam ao meta-design. Aí eu vou falar aqui de 4 dessas ferramentas, né? Algumas delas são abstratas, outras delas mais concretas, enfim. Primeira delas, procedimentos, né? São as regras e acordos que orientam o sentido e a construção do sistema, onde todas as entidades respeitam e têm em comum. Ou seja, são as leis daquilo, né? Ou seja, leis, restrições, regras, né? A gente precisa fazer esse sistema aqui com essas restrições, com essas premissas aqui, né? Com essas leis, né? O exemplo do Pix. O Bacen, ele lançou um regulamento que todos os bancos que fossem fazer a solução do Pix tinham que seguir aquele regulamento, né? Então, aqui é um exemplo de ferramentas de meta-design, procedimentos, né? São os regulamentos que a gente tem, né? Segunda ferramenta são os diagramas, né? Ou seja, é uma ferramenta visual, né? Que demonstra ou disponibiliza o arranjo de conexões, ou seja, o arranjo de como as entidades ali estão relacionadas, né? Forças e fluxos de um sistema, modelo ou realidade, né? E aí, para a gente estudar esses diagramas, né, a gente pode ter 2 formas de organização de sua estrutura hierárquica, né? A gente tem os diagramas no formato de árvore, né? Ou seja, que parece uma árvore mesmo, né? A gente vê ali que tem a presença de um centro, de um núcleo ali, e as hierarquias são muito bem definidas, tá? Ou a gente tem ali a estrutura de um rizoma, né? Ou seja, não é uma árvore em específico, né? São várias árvores, digamos assim, né? Várias redes trabalhando em conjunto, né? E aí não existe um centro ou um núcleo específico, né? As hierarquias são muito flexíveis, tá? E aí, dentro, né, dessas estruturas, a gente também tem os tipos de redes e agenciamentos que isso causa, né? Então, por exemplo, a gente tem ali a rede centralizada, onde a gente tem muito bem ali um centro que conecta a todas as outras entidades, né? A gente tem um tipo de rede ali descentralizada, onde a gente não tem um centro específico, né? E tem a rede distribuída, né? Onde a gente tem ali um sistema mais fechado, né? Ele é totalmente fechado, tá? E que um ponto se conecta a pelo menos 2 outros pontos, né? Uma entidade se conecta a pelo menos 2 outras entidades, tá? E por fim a gente tem a rede saturada, que é a sobreposição dessas outras, né? Onde uma entidade se relaciona a todas as outras, né? Então por isso essa complexidade, né? Então a gente pode ver que para a gente começar a entender isso, né? A gente vê que a gente pode mapear isso a nível de camadas, né? Então quais são os métodos de design que a gente pode usar para desenhar esses diagramas, né? Então, por exemplo, um mapa mental, né? Eu tenho uma ideia aqui de uma solução e eu começo a desenhar esse mapa mental, né? Uma ideia vai ligando a outra, uma solução vai ligando a outra, né? E aí a gente vai tendo esse tipo de rede, né?
Não tem certo ou errado, pessoal. Assim, a rede centralizada é a melhor, distribuída é a melhor. Não é isso, né? Não é sobre isso, né? Então, outras ferramentas também que a gente usa no nosso dia a dia, né, que criam esses diagramas. Mapa de stakeholders também, né, onde a gente vai mapear ali quem são os stakeholders principais, quem são os stakeholders apenas que a gente tem que manter informado, enfim, né. Mapa de ecossistemas, né, então como é que a nossa solução, ela se encaixa no nosso mercado, né, se encaixa no ecossistema da nossa empresa, tá. Sitemap, né, então assim, mais ligado a informações dentro de um site específico, dentro de uma aplicação específica, né. Mapeamento de processos, né? Então a gente às vezes precisa entender como é um fluxo de processo, a cadeia de processos daquela jornada, daquele serviço. O diagrama ator-rede, né? Então a gente vai lá mapear ali quem são primeiro nossos atores, nossos stakeholders, e depois a gente liga ator por ator, né? Mapeando ali quais são as relações entre eles, né? Então cria essa rede de stakeholders, de atores ali, e o que é que um influencia no outro, tá? Tem o próprio mapa da experiência, né? Como é que é a experiência do nosso produto, a jornada do usuário, né? Mapa da jornada do usuário também, o próprio Service Blueprint, né? Mapeando ali front stage, backstage, né? Os processos de cada um. Então, todos esses aqui são ferramentas visuais, né? A gente precisa visualizar para entender essa complexidade. Se a gente for, por exemplo, um Service Blueprint, né? Se a gente for explicar em palavras ou em texto um Service Blueprint, é muito complexo e pode gerar muita ambiguidade. Então, por isso que a gente precisa desses recursos visuais, né? E os diagramas servem para isso, para a gente conseguir enxergar essa complexidade, embora que a gente não precisa mapeá-la como um todo, né? Mas a gente precisa justamente visualizar para poder entender, tá? E aí também a terceira ferramenta, né, que a gente acaba criando no nosso processo de design, são as emergências, né? Ou seja, emergência é tudo aquilo que emerge, né? Então, que surge, ou seja, um resultado inesperado, aquilo que aparece sem aviso. E assim, não confundir emergência com urgência, né? Urgência está muito mais ligado àquele conceito do cenário caótico, né? É algo urgente. E emergente não é necessariamente algo imediato, né? Emergente é apenas o resultado de uma ação, né? Aquilo que surge e que é imprevisível. Você não sabe o que vai surgir a partir dali, tá? E assim, só dando por isso, por que eu coloquei o desenho do DNA aqui atrás, né? Tem algum exemplo melhor do que algo emergente do que você mesmo, sabe? Você é algo emergente, né? Ali dos seus pais, né? Então, seus pais não sabiam o que ia vir quando estavam te esperando, né? E aí veio você. Então, você é uma entidade emergente, digamos assim, né? De uma relação entre duas pessoas, tá? Então, a gente precisa entender a emergência como isso, algo que surge, tá? E aí, como é que funciona isso, basicamente, na complexidade, né? Uma entidade, ela se relaciona, né? Ela interage ali com outra entidade, né? E criam-se emergências, né? Com o tempo, essas emergências criam consequências, né? E acaba gerando ali novas entidades, tá? E aí, quais são os métodos de design para criar essas emergências, né? Quando a gente fala de criar emergências, basicamente é aquele processo de ideação que a gente tem, né? Então, cocriações e processos colaborativos, brainstorming, brainwriting, uma caixa morfológica, flor de lótus, o próprio Meshcry, né? Falando sobre o Meshcry, ele é um acrônimo, né? Que significa modificar, eliminar, substituir, combinar, rearranjar, adaptar ou inverter, né? Então, você pega um conjunto de soluções e pode fazer várias ações a partir dali. Você pode modificar, você pode combinar essas soluções. E aí eu trouxe o exemplo do KitKat, né? O KitKat como um produto. Então, a ideia original do KitKat, todo mundo conhece, né? Aquelas 4 barrinhas de chocolate, meio um wafer, né? Então, muito bom, né? Só que aí a gente pode substituir, né? Substituir chocolate preto por chocolate branco, por exemplo. A gente pode combinar, né, essa ideia, né? Então, ao invés de ser um chocolate, agora a gente está combinando esse chocolate com amendoim, né? A gente pode eliminar, né? Então, o que era 4 barrinhas, agora ficou uma, né? Mas permanece ali com a essência dele, do chocolate com wafer. A gente pode multiplicar, ou seja, aumentar o tamanho dele, né? Ou colocar novas barras ali, né? A gente pode rearranjar, né? Então, ao invés agora de ser uma barrinha comprida, vão ser ali bytes, né? Bytes de wafer com chocolate. A gente pode utilizar o KitKat de outra forma, né? Como, por exemplo, uma chocolatada ao invés de chocolate em si. E a gente pode adaptar, né? Então, transformar esse chocolate agora num sorvete. Então, é isso. Isso pode acontecer com nossos produtos também, né? Nossos serviços. A gente pode ter
essa ideia daí do Mescrai, por exemplo, e cada ideia que a gente tem é uma emergência, né? Algo emergente que surgiu a partir dali, surgiu a partir de um processo projetual, né? Nesse caso aqui, de um processo de ideação, tá? E aí, como última ferramenta, né, eu trouxe 4 aqui, a gente tem a ferramenta da abstração, né? Essa é uma parte mais reflexiva mesmo, né? Essa é uma parte mais de adoção, né, de mindset. E a abstração é o poder de simplificar essa complexidade. Mais uma vez, a gente não precisa lidar com ela toda, né, a todo momento, né? A gente precisa abstrair, né? Ou seja, isolar uma parte do todo, né? Não significa que a gente deve ignorar o resto do todo, né? Fingir que não existe, não é sobre isso, tá? Mas a gente precisa abstrair, ou seja, focar, né? Atuar num escopo muito bem definido, né? Dentro de uma escala ali de camadas, mas ainda assim levando em consideração esse holismo do todo, né? Então, ou seja, a gente no Design Thinking tem aquela parte de abstrair do primeiro diamante, né? E depois focar. É exatamente sobre isso. A gente entende o problema como um todo, mas a gente vai focar numa parte do problema sem ignorar o resto do problema, né? É justamente essa parte da abstração, tá? Eu trouxe aqui também só um videozinho aqui, né? Só para a gente entender. Eu acho que esse eu não coloquei aceleração, só para a gente não perder muito tempo, só para a gente entender o poder dessa abstração, né? Então, ele é uma imagem, né, de um satélite que deu um zoom ali muito grande, né, tipo de um bairro, de um prédio ali, né, americano, e ele vai ampliando, né, essa imagem, ampliando, até que a gente perceba que a gente não está somente num prédio, numa rua, num bairro, numa cidade ou num estado, a gente está num complexo infinito, né? Assim, a gente está num planeta que depois vira ali um sistema solar, uma galáxia, um universo, enfim, né? Então, a abstração tem esse poder. Já imaginou se a gente fosse falar, por exemplo, de Recife, mas tendo que falar do universo? É ilógico isso, inclusive, né? Então, a gente sabe que Recife está dentro do universo, né? Mas quando a gente vai falar de Recife, a gente foca em Recife, né? Mas não ignora que a gente está no universo, né? Então, é sobre isso, né? O poder de abstração é justamente sobre isso, tá? Opa. Aqui eu trouxe, né, um pouco para a gente colocar no nosso dia a dia, né, uma comparação e uma relação de como é que a gente pode encaixar as ferramentas do meta design no próprio processo de design thinking, né? Então, por exemplo, design thinking ali na fase de identificação do problema, a gente pode utilizar os diagramas, né, para na fase de divergir, né? Onde o propósito, o objetivo vai ser ali mapear o cenário ou o contexto que a gente está lidando, né? Já na delimitação do problema, né, nessa primeira convergência ali, né, do design thinking, a gente pode utilizar essa ferramenta da abstração, né, ou seja, do foco, né, focar e isolar o ponto de atuação, não ignorando mais uma vez o resto do problema, mas focando, né, e atuando naquilo que deve ser focado mesmo, tá? Na ideação, né, a gente tem a questão ali das emergências, né, criar emergências, né, é a segunda divergência da gente, né, o segundo diamante ali, onde a gente vai formular novas oportunidades de atuação a partir de outros pontos de vista, tá? Na fase de priorização e seleção de ideias, né, que é a segunda convergência da gente, a gente vai abstrair novamente, né, a gente vai focar novamente, né, e isolar ali o ponto de atuação. Então, a gente teve várias ideias, né, e a gente analisando, né, avaliando ali viabilidade e tudo mais, a gente vai focar onde atuar, qual ideia a gente vai seguir, né, qual caminho a gente vai seguir. E por fim, nos nossos testes e validações, né, mais uma vez as emergências que vão surgir a partir dali e a partir disso iterar, né? Ou seja, validar e formular as novas oportunidades de atuação e a partir de outros pontos de vista, né? Então, assim, a gente imagina uma coisa, lança no mercado, ou faz o teste de usabilidade, a gente vê como é que aquilo responde e faz novas interações, né? Então, aquilo ali vai sempre criando novas emergências para a gente poder intervir e iterar, tá? Então, assim, alguns exemplos de produtos de meta design, né? E dentro do meta design existe um conceito de máquinas abstratas. O que é isso, né? É uma máquina que a gente, por exemplo, a gente sabe que uma máquina de latinha de Coca-Cola, de cerveja, vai sair exatamente uma lata. Ela pode ter vários meandros ali, né? Vários componentes, mas a gente sabe que o resultado final dela vai ser uma latinha, né?
Nas máquinas abstratas, não, a gente não sabe o que é que vai surgir a partir dali, né? E como a gente está falando, é abstrato, né? Ele vai ali criar uma nova ideia para a gente, né? Então, por exemplo, casos clássicos do nosso dia a dia, né? O próprio Photoshop. O Photoshop, ele é um software que oferece ali vários componentes, várias opções, né? Para várias operações, mas a gente nunca sabe o que vai sair dali, né? Se é uma foto, se é um banner, antigamente se fazia layout, né? Layout de web por aqui. Então, a gente não sabe qual a solução que vai sair dali, né? Se é uma foto de quê, de qual contexto, enfim, né? O próprio Figma também, né? Então, o Figma é uma ferramenta que a gente sabe que pode sair ali interfaces, mas como? Como é que vai ser essa interface? Vai ser de um sistema? Vai ser de um web? Como é que vai ser essa aplicação, né? Ou seja, dá margem para infinitas possibilidades aqui, né? Um software 3D também, né? Então, por exemplo, aqui eu só coloquei um exemplo do Maya, né? Do Autodesk Maya. Então, assim, você sabe também que tem várias opções, né, ali, né, vários componentes onde eu posso juntar, né, combinar esses elementos e formar uma solução. Mas é totalmente imprevisível, né? Eu não sei o que, é que vai sair dali, tá? E aqui, pessoal, assim, entrando no fim já, né, da nossa conversa, eu trouxe essas citações aqui do Ezio Manzini, né, que ele fala que a solução é simplificar e não ser dominado pela complexidade, né? A gente sabe que ela existe, mas o que a gente precisa fazer é simplificá-la, né? Não precisa dominar, mais uma vez, né? Já que olhar holisticamente torna ainda mais difícil a tarefa de encontrar soluções. Claro, você olhar para uma coisa só é muito mais fácil do que você olhar para o todo, né? Então, por isso que a gente tem que ter em mente esse todo, mas focar num ponto específico. Assim, indica a importância da capacidade estratégica da pessoa designer em definir subproblemas, né, que mantém essa complexidade sustentável. Né, justamente isso, a gente identifica ali um problema maior e depois vai categorizando esses subproblemas. Né? Então, por exemplo, a nossa solução é sobre, vou dar um exemplo, tá? Sustentabilidade, né? Mas dentro da sustentabilidade existem vários subproblemas. Né? Então, aonde a gente vai atacar, né? Aonde a gente vai se propor a resolver esse subproblema? E para o autor, né, para o Ezio Manzini, o design é uma crítica em relação ao que já existia, portanto, é capaz de mudar a mudança, né? É uma crítica sempre em relação ao que já existe, ou seja, poxa, como é que a gente pode melhorar isso que já existe, né? Então, o meta design ele nos permite visualizar a complexidade, né, para uma atuação mais holística. Ela nos permite entender e analisar os procedimentos, dando a possibilidade de rever as regras adotadas, né? Então, assim, nem sempre uma regra vai valer, né, nesse mundo VUCA, vai valer para o amanhã, né? Então ela permite que a gente revise, né, visite essas regras o tempo todo, né? Enxergar onde estão os pontos de instabilidade para interferir de forma mais assertiva, né? Então, assim, onde está dando errado para a gente poder intervir de maneira certa e não intervir no todo, né? Mas justamente ali onde está precisando da nossa intervenção. E, claro, monitorar as emergências de forma mais analítica, né? Então, assim, teve uma consequência, surgiu uma emergência, como é que a gente pode analisar aquilo, né? E fazer iterações a partir daquilo. Então, assim, algumas dicas de metadesign minhas, tá? Que eu aprendi, né, com esse mundo ali do metadesign para abraçar a complexidade, né? É entender que você mesmo é uma complexidade e está inserido numa outra complexidade muito maior, né? Então, assim, ambas fazem parte de um mesmo sistema e, consequentemente, de um ecossistema, né? Então, assim, portanto, a gente precisa abraçar essa complexidade, não ter medo dela ou não enfrentar, sabe? Mas sim abraçar, ou seja, saber como lidar, né? Portanto, ao se deparar com um problema, um cenário específico, é substituir o pensamento, pô, será que eu consigo? Isso está muito difícil, né? É muito difícil de entender. Beleza, vamos mapear, né? Começar a mapear o que a gente entende, o que a gente compreende aqui, focar onde é preciso e intervir, tá? É entender também que você é responsável pelo seu entorno, né? Então, assim, o que você faz e pensa sempre afeta outra pessoa, né? Assim como você sempre vai ser afetado, né, ou afetada, desse ecossistema, dentro desse sistema que a gente está inserido, né? Então, substituir o G em ego pelo C em eco, né? Um ecossistema, saber que você não está sozinho ali pensando, trabalhando, né? Você está sempre contido num sistema, né? Afetando outras pessoas e sendo afetado por elas também, né? E ter em mente que problemas e emergências sempre vão surgir, né? Assim, quando a gente está na zona de conforto, tem alguma coisa errada, sabe?
o controle nunca é absoluto, né? Então, assim, esses problemas vão surgir e não adianta você querer ter o controle daquilo, né? O que precisa, né, é você se atentar às suas reações às mudanças que podem ser controladas. Então, o que precisa ser feito, né? Mapear, né? Então, assim, tentar visualizar a situação de cima, né, como um todo, intervir, né? Então, assim, ação, né? Reagir de acordo ali com os procedimentos, né? Com as restrições, com as leis que você tem, com as regras que você tem, né? Analisar, né? Então, monitorar os resultados das emergências, né? Ficar sempre atento, né? E crítico aos resultados e iterar. Então, assim, observar outras oportunidades de intervenção, né? Viu onde está tendo falha, onde pode ter uma oportunidade de melhoria, intervir novamente, né? Para que assim criem novas emergências, tá? Então, assim, se vocês abstraírem esse conteúdo, isso pode ser tanto no design como na vida mesmo, tá? Então, diante de um problema, é isso, é olhar de cima, é tentar mapear o que se fazer a partir daquilo, enfim, tá? Aqui, né, gente, como um final aí, né, eu trouxe algumas referências, né, de livros e artigos, eu posso passar depois para vocês, né, esse material tranquilamente, da onde eu tirei esse conteúdo, né, da onde eu tive que estudar para retirar esse conteúdo. Então, principalmente, né, fundamentalmente aqui o livro do Caio Vassão, né, de Meta Design, foi justamente a tese de doutorado dele. Esse livro aqui de João de Moraes, né, sobre Metaprojeto, que é justamente o design do design, né, Introdução ao Pensamento Complexo, do Edgar Morin, o pensamento, pensando em sistemas, né, do Nella Meadows, o clássico, né, esse aqui, acho que quem fez faculdade lembra dele, né, o Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso, o Ezio Manzini, né, que eu falei em alguns slides, né, quando todos fazem design, e alguns artigos aqui especificamente sobre meta-design, né, o conceito de meta-design, e aquela parte lá do Richard Buchanan, quando ele fala ali sobre wicked problems, né, no design thinking, tá, que é um artigo também bem clássico aí do design, tá. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Espero que tenha dado para aprender, né? E você, inclusive, absorver, entender como usar no nosso dia a dia, né? Até porque é um assunto um pouco abstrato, um pouco complexo, né? Mas eu tentei trazer, inclusive, né? Como é que a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Fique à vontade, tá? Para dúvidas, sugestões, eu vou colocar aqui na nossa conversa. Fique à vontade também para me adicionar no LinkedIn, tá? Almir Oliveira lá.